Você já percebeu quantas vezes diz sim, quando na verdade queria dizer não? Sim para favores que cansam, sim para obrigações que não fazem sentido. E pouco a pouco você começa a perder algo essencial: sua paz. Para os estoicos, dizer não não é ser egoísta, é ser consciente. É entender que seu tempo, sua energia e sua atenção não são infinitos. Quando você aceita tudo, acaba vivendo para os outros e esquecendo de si mesmo. Epicteto ensinava algo simples. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. O que você aceita fazer está sob seu controle. A opinião das pessoas não. Quando você diz sim só para evitar conflitos, está entregando seu poder a algo externo. Estabelecer limites é assumir o controle da própria vida. Quem não define limites acaba seguindo a agenda dos outros. Marco Aurélio alertava que a mente se desgasta quando vive reagindo às demandas externas, sem direção própria. Isso não significa se tornar frio ou distante. O estoico não foge das pessoas, ele escolhe com sabedoria onde colocar sua energia. Ajudar é virtude. Se anular constantemente, não. A arte de dizer não começa com uma pergunta simples: isso vale meu tempo e minha paz? Se a resposta for não, recusar é um ato de respeito por si mesmo. Neste vídeo, você vai entender por que dizer não pode ser a decisão mais inteligente que você tomará, porque quem não protege a própria vida acaba vivendo a vida que os outros escolhem. Sêneca dizia que as pessoas reclamam da falta de tempo, mas desperdiçam a vida inteira. O problema não é o tempo que passa rápido, o problema é como você o entrega. Cada vez que você diz sim, sem pensar, está oferecendo um pedaço da sua vida que nunca volta. O estoico entende que tempo é mais valioso que dinheiro. Dinheiro pode ser recuperado, tempo não. Quando você aceita compromissos que não fazem sentido, está trocando sua paz por aprovação, rotina ou medo de desagradar. Muitos vivem ocupados, mas não vivem bem. Estão sempre correndo, sempre cansados, sempre devendo algo a alguém. Isso acontece porque nunca aprenderam a dizer não. O sim fácil cria uma vida pesada. Dizer não é escolher. É decidir onde sua energia deve estar. É entender que você não pode estar em todos os lugares, nem atender todas as pessoas, sem se perder no processo. Para o estoico, viver bem não é fazer mais, é fazer o que importa. Menos compromissos, mais intenção. Menos distração, mais presença. Pergunte a si mesmo: isso merece meu tempo? Se não merece, o não se torna um ato de sabedoria. Porque no fim, não é sobre ter tempo, é sobre não entregá-lo para o que não vale a pena. Muitas pessoas evitam dizer não, porque têm medo de parecer frias, ingratas ou arrogantes. Mas o estoicismo ensina algo importante. Estabelecer limites não é rejeitar pessoas, é rejeitar excessos. Quando você diz não, não está dizendo que o outro não importa, está dizendo que sua paz também importa. E isso é equilíbrio, não egoísmo. Epicteto lembrava que não devemos confundir bondade com submissão. Ajudar sempre, mesmo quando isso te prejudica, não é virtude, é falta de direção. O estoico age com razão, não por culpa ou pressão. Pessoas emocionalmente saudáveis entendem limites. Quem se incomoda com seus limites, muitas vezes se beneficiava da sua falta deles. E isso não é sua responsabilidade. Você não precisa se explicar o tempo todo. Um não claro evita ressentimentos futuros. Quando você aceita algo contra a própria vontade, paga o preço em silêncio, estresse e frustração. Limites bem colocados fortalecem relações verdadeiras e afastam relações baseadas em abuso emocional ou conveniência.
Dizer não é um gesto de honestidade com o outro e principalmente com você, porque quem se respeita ensina os outros a respeitá-lo. Um dos pilares do estoicismo é simples. Nem tudo está sob nosso controle. Epicteto ensinava que nossas escolhas, atitudes e decisões pertencem a nós. Já a opinião dos outros, não. Mesmo assim, muita gente vive tentando controlar o que os outros vão pensar. Quando você evita dizer não por medo da reação alheia, entrega sua liberdade. Passa a viver preso à aprovação. O estoico faz o caminho inverso. Ele cuida da própria conduta e aceita que não pode agradar a todos. Dizer não com calma não é confronto, é clareza. Não exige agressividade, nem justificativas longas. Quanto mais firme e simples você é, menos conflitos cria. A verdadeira liberdade não está em fazer tudo o que querem de você, mas em agir de acordo com seus valores. Quem não controla suas decisões acaba sendo controlado pelas circunstâncias. O estoico entende que desconforto momentâneo é melhor do que arrependimento constante. Às vezes, um não hoje evita uma vida inteira de frustração amanhã. Você não controla como o outro reage, mas controla se vai viver em paz consigo mesmo. E isso é liberdade. O sim automático nasce do medo. Medo de desagradar, de perder a aprovação, de ser visto como alguém difícil. Sem perceber, a pessoa passa a responder antes mesmo de pensar. E esse hábito cobra um preço alto. Para o estoico, agir sem reflexão é viver no impulso. E viver no impulso é abrir mão da razão. Quando você diz sim apenas para evitar desconforto, está escolhendo o caminho mais fácil agora, mas o mais pesado depois. Com o tempo, o sim automático gera cansaço, irritação e ressentimento. Você começa a se perguntar por que faz tanto pelos outros e recebe tão pouco em troca. A resposta é simples: você nunca estabeleceu limites. O estoico observa suas emoções, mas não é governado por elas. Ele sente o medo de dizer não, mas ainda assim escolhe o que é correto para si. Antes de responder, pause, respire, pense. Você não deve respostas imediatas para tudo. Dizer não exige coragem, mas continuar dizendo sim para tudo exige perder a si mesmo. Muitas pessoas complicam o não porque acham que precisam se justificar demais. Pedem desculpas em excesso, inventam explicações longas e, no fim, acabam voltando atrás. Para o estoico, isso é falta de clareza. Os estoicos valorizavam a simplicidade. Um não precisa ser agressivo, mas também não precisa ser fraco. Quanto mais direto você é, menos espaço deixa para dúvidas, insistências e conflitos futuros. Quando você se explica demais, passa a mensagem de que seu limite é negociável, e pessoas que não respeitam limites sempre tentam negociá-los. Dizer não com calma, olhando nos olhos, é um sinal de firmeza interior. Não é sobre convencer o outro, é sobre estar em paz com sua decisão. Marco Aurélio lembrava que não devemos desperdiçar energia tentando parecer bons para todos. Seja claro, seja justo, seja simples. Um não honesto hoje evita desgastes amanhã. Clareza não afasta pessoas certas, aproxima o respeito. Muitos pensam que limites servem apenas para os outros, mas para o estoico, os limites mais importantes são internos. Dizer não a si mesmo é um dos maiores atos de força. É dizer não ao excesso de trabalho sem sentido, não às distrações constantes, não aos impulsos que sabotam sua paz. O estoico entende que nem todo desejo merece ser atendido.
Nem toda vontade precisa virar ação. Autodisciplina não é se punir, é se proteger. Marco Aurélio escrevia para si mesmo como forma de lembrar o que realmente importava. Ele sabia que o maior inimigo da tranquilidade não vinha de fora, mas de dentro. Quando você não se controla, qualquer coisa passa a te controlar. Hábitos, vícios, expectativas. Mas quando aprende a dizer não internamente, ganha liberdade externa. Autodisciplina é escolher o que fortalece, não o que agrada no momento. Quem governa a si mesmo não precisa ser governado por nada. Um dos maiores obstáculos para dizer não é a necessidade de aprovação. Muitas pessoas não querem ajudar, mas querem ser aceitas e acabam trocando a própria paz pelo aplauso dos outros. Marco Aurélio lembrava que não devemos viver como se estivéssemos sendo observados o tempo todo. A opinião alheia muda rápido, é instável e foge do nosso controle. Basear suas decisões nisso é construir a vida sobre algo frágil. O estoico entende que agradar a todos é impossível, e tentar fazer isso é cansativo. Quando você vive para ser aprovado, começa a se trair em pequenas decisões diárias. Dizer não pode gerar desconforto momentâneo, mas dizer sim contra seus valores gera um incômodo silencioso e constante. Um passa rápido, o outro permanece. A paz interior não vem de aceitação externa, vem de coerência interna. Quando você escolhe a tranquilidade da mente, a opinião dos outros perde força, e isso é liberdade real. As pessoas aprendem como podem te tratar, observando seus limites. Se você aceita tudo, ensina que tudo é permitido. Para o estoico, respeito não se pede, se constrói. Quando você diz não no momento certo, evita que situações se repitam. Um limite claro hoje impede abusos amanhã. Quem nunca estabelece limites vive reclamando, mas continua no mesmo ciclo. Isso não significa ser duro ou agressivo, significa ser consistente. Toda vez que você volta atrás, enfraquece sua própria palavra e, com o tempo, até você para de se levar a sério. Epicteto dizia que quem quer ser respeitado precisa antes respeitar a si mesmo. Aceitar o que te faz mal não é virtude, é negligência emocional. Algumas pessoas se afastam quando você cria limites. Outras se aproximam com mais respeito. Ambas as coisas são necessárias. Porque quem fica apenas quando você diz sim, nunca esteve ali de verdade. Dizer não é uma habilidade que muda a vida. Não porque afasta pessoas, mas porque aproxima você de si mesmo. Para o estoicismo, viver bem não é viver ocupado, é viver com propósito. Ao longo deste vídeo, vimos que o não protege seu tempo, preserva sua energia e fortalece sua mente. Ele não nasce da raiva, mas da razão. Não é um ataque, é uma escolha consciente. O estoico não tenta controlar o mundo, ele controla a própria postura diante dele. E dizer não é uma das formas mais claras de exercer esse controle. Você não precisa se justificar para existir em paz. Não precisa carregar tudo. Não precisa atender a todas as expectativas. Quando você aprende a dizer não ao que te desgasta, finalmente consegue dizer sim ao que importa. A tranquilidade não vem de fazer tudo, vem de fazer o essencial. E no fim, quem domina o não conquista algo raro. Uma vida guiada pela razão, não pela pressão. Se este vídeo te fez refletir, lembre-se, a paz começa quando você aprende a dizer não ao que te desgasta e sim ao que realmente importa. Se você busca mais clareza, autocontrole e sabedoria estoica, inscreva-se no Os Estoicos. Aqui
Não falamos de motivação vazia, falamos de força interior.